estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa matéria do superlativo. Hoje a gente vai ver, caso, 2 tópicos relacionados ao superlativo, tá? Então, a nossa página de hoje vai da 31 até a 38, porém, nem todas as páginas são de exercício. É mais realmente de explicação, que esse superlativo tem bastante explicação relacionada a ele. Por quê? A gente tem que reparar que a gente tem o superlativo com adjetivos que tenha uma sílaba, né? Quando a gente pronuncia sem separar as frases. Então, se ele tem somente uma sílaba, a gente tem uma forma de escrever. Se ele tem mais de 2, se ele tem 3, se ele tem 4, a gente tem outra forma, ok? Então, vamos ver basicamente a estrutura. Ao escrever uma frase no superlativo usando um adjetivo de uma única sílaba, usamos a seguinte estrutura. The adjective, one syllable, plus est. Então, essa é a estrutura. Vocês vão utilizar a partícula the, que é o artigo definido, ou adjetivo de uma sílaba só, e junto a esse adjetivo, vocês vão utilizar as letras est. Então, vamos ver como que fica. Small, the smallest. Nice, the nicest. Gente, repara que se a minha palavra já terminou com a letra E, eu não vou acrescentar um outro E. Eu só coloco ST, ok? Como no exemplo do nice. Nice já terminou com a letra E. Então, só acrescenta o ST. Nice, the nicest. Ok? Big, biggest. Para aqui de novo. Aqui eu tenho o famoso CVC, consoante, vogal, consoante. Quando eu tenho essa estrutura de consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar a última letra. Olha o exemplo. Big, biggest. O primeiro big está com um G só. O segundo, eu já tenho 2. Então, como eu encontrei CVC, consoante, vogal, consoante, eu dobro a última letra e acrescento o EST. Então, ficou big, the biggest. Old, oldest. Long, longest. Ok? Your grades this year are the highest of all. Suas notas esse ano são as mais altas de todas. Então, adjetivo de uma só sílaba, eu vou acrescentar EST. Ok? Olha bem. Passa aí, importante aí, note. Use a mesma estrutura. The, adjective, one syllable plus est, quando o objeto que está sendo exaltado não está posicionado imediatamente após a estrutura gramatical. The red car is the coolest of all the others. Vamos a mais exemplos. That yellow car is cool, but the red one is coolest. Eu quero enfatizar o que aqui, gente? Eu quero superlativar o que? O carro vermelho. Ó, o carro amarelo é legal. Mas o vermelho é o mais legal. É basicamente isso que eu quero falar. Eu tenho 2 opções, né? Porém, na minha opinião, o vermelho é o top. É o carro mais legal de todos. Então, eu vou falar. Sei lá, o verde é legal, mas o vermelho é o mais legal de todos. Então, eu vou superlativar, eu vou colocar ele lá nas alturas. Ó, Rio de Janeiro is the biggest city in the state. Porto Alegre is big, but Rio de Janeiro is the biggest. Porto Alegre é grande, mas o Rio de Janeiro é enorme. Pronto. Falei de 2 cidades, falei de 2 lugares. Claro, isso aqui me incomoda, que é uma maravilha. Isso daqui é aquisição by pandemia, gente. Muito tempo na frente do computador, ó o que deu. Enfim, volta aqui. Superlativo. Eu dei 2 opções, né? De 2 cidades que, ao meu ver, são grandes. Porém, na minha opinião, Rio de Janeiro é maior. Porto Alegre é grande, mas Rio de Janeiro é maior. Rio de Janeiro é enorme. Foi essa a ideia que eu quis dar.
Olha o que eu falei com vocês lá em cima, né? A observação. Dobra-se a última consoante do adjetivo, que é construído por uma consoante, uma vogal, uma consoante. Gente, o famoso CVC, né? Só que eu falei mais rápido do que está escrito aqui. É isso. Se eu tenho consoante, vogal, consoante no final de uma frase, ou se o meu adjetivo tem uma sílaba e tem essa formação, consoante, vogal, consoante, você vai dobrar a última letra. Olha bem os exemplos. B, consoante. I, vogal. G, consoante. Superlative form of big, a forma superlativa do big. Biggest. Tem 2G. Por quê? Pelo G ser a última consoante, eu tive que dobrar ele. Então, biggest. Ok? Aos adjetivos que terminam com a letra E são acrescentados somente as letras ST também, o que eu já falei lá na frente, né? Mas é sempre bom reforçar o que já foi dito anteriormente. Então, é isso, gente. Adjetivo. CVC, consoante, vogal, consoante, dobra a última letra. Adjetivo que termina com a letra E, só acrescenta ST. Ok? Vamos lá. Aqui a gente tem a forma negativa, né? Que depois do verbo, eu acrescento a partícula not, ou, se vocês preferirem e acharem mais entendível, o que vão fazer vocês lembrar melhor, vocês podem colocar da seguinte forma. Antes do artigo, é até bom escrever, gente, frases na forma negativa. Antes do artigo, the, que é esse aqui, ó, que eu vou passar o cursor em cima, dá uma olhada. The, antes desse camarada aqui, vocês colocam a partícula not, que é a partícula de negação. Ok? A forma interrogativa, a estrutura do adjetivo vai ser sempre a mesma, tá? Sendo na negativa, na afirmativa ou na interrogativa. O que muda é o que vocês vão acrescentar ou como vocês vão escrever. Na negativa, é como eu falei, antes do artigo the, que é o artigo definido, partícula not, de negação. Na forma interrogativa, o que vocês precisam fazer? Gente, como sempre, para todas as interrogativas, vocês jogam o verbo auxiliar para o início da frase. Olha o exemplo. Are, verbo auxiliar. Are your grades the highest of all this year? Suas notas são as maiores desse ano. Is, também meu verbo auxiliar aqui, ok? Is Rio de Janeiro the biggest city in the state? O Rio de Janeiro é a maior cidade do estado, ok? Vamos continuar. Aqui a gente tem um exercício comentado, né? O exercício 9 tem as opções aqui para vocês, no caso, teria que completar as frases com os adjetivos dentro do parênteses, só que aqui já está completo e está comentado. Então, é só vocês realmente darem uma olhada como foi feito e prestar atenção aqui no comentário. No exercício 10, vocês vão utilizar os adjetivos que estão dentro do parênteses, tá? Para completar as frases. No 11, vocês vão ler novamente o texto Making Plans Online. Procura aqui, tá? Onde está esse texto, que eu não lembro a página, mas procura o texto, tá? Vamos ver. Making Plans Online, ó, no início do capítulo 5. Bom, tá até indicando. Vamos lá ver, vamos lá ver. Cadê o capítulo 5? Bom, capítulo 5. Então, vocês vão olhar na outra apostila, né? Deixa eu ver. Vou olhar aqui novamente. Gente, vocês vão olhar no capítulo, tá vendo? Aqui a gente está no 10. Então, vocês vão pegar a apostila de vocês, a volume 1, dá uma olhada na apostila volume 1, no capítulo 5, tá? Ó, no início do capítulo 5, identifique 3 adjetivos de uma única sílaba, presta atenção. Pega a apostila volume 1, procura no capítulo 5
making plans, texto making plans online. E vão achar 3 adjetivos de uma única sílaba. Escreva-os na forma como estão no texto e transforme em superlativo. Ou seja, vocês vão lá no texto, vão procurar adjetivos que tenham uma única sílaba, vão escrever como eles estão no texto e depois vão colocá-los na forma do superlativo, ok? E no exercício 12, vocês vão colocar C para as frases que estiverem corretas e vão colocar I para as frases que estiverem corretas. Lembrando que, se a frase estiver incorreta, vocês precisam corrigir a forma do superlativo, ok? No 13, vocês vão relacionar as frases corretamente. Vamos dar continuidade aos nossos exercícios. 14, vocês vão formar frases com os adjetivos que estão dentro do parênteses de acordo com o que se pede. Na forma negativa, na afirmativa, na interrogativa. Então, forme frases com os adjetivos que estão no parênteses certinho, do jeito que está pedindo, ok? No 13, vocês vão pegar as frases que já estão aqui e vão responder uma forma negativa, uma forma positiva, como nos exemplos abaixo. Vamos agora ao superlativo com 2 sílabas. Como que é feito essa estrutura? Vamos lá. Ao escrever uma frase superlativa usando um adjetivo de 2 sílabas, usamos as seguintes estruturas. Artigo, the, most e o adjetivo, tá? Ou vocês podem utilizar da seguinte forma. Isso não cabe, gente. Para aqui. Essa segunda forma que eu vou falar agora de como utilizar o superlativo com os adjetivos de 2 sílabas não cabe a todos os adjetivos de 2 sílabas, tá? Então, por isso que não está nem em negrito. São alguns adjetivos que aceitam essa forma. Mas vamos lá. The, adjective, plus, est. Vamos ver agora quais adjetivos a gente pode fazer desta seguinte forma. Porém, na dúvida... Ai, gente, olha só, professora. Estou fazendo exercício e não lembro se esse adjetivo pode ou não ser utilizado dessa seguinte forma. Adjetivo de 2 sílabas. Vamos lá. Peaceful. The most peaceful. The most. Careful. The most careful. Easy. Olha aqui. The easiest. Olha aqui aonde a gente para. Nesse camarada aqui, easy, eu não utilizo the most. Então, ele é uma exceção. Ele tem que ser com the est, ok? Heavy, também, mais uma exceção. The heaviest. E pensa bem, olha bem, repara. Todos os dois terminaram com Y. Eles terminaram com Y e automaticamente, quando eu vou jogar para o superlativo, eu corto esse Y, acrescento I, E, S, T. Adjetivo terminou em Y e antes do Y tem uma consoante. Novamente, adjetivo terminou em Y e antes do Y tem uma consoante. Eu corto o Y, coloco I e acrescento EST. Ok? Então, nesses dois casos aqui, eu não vou utilizar the most, e sim the e est. Simple. Aqui eu já posso utilizar tanto um quanto o outro, tá? Então, simple. The most, simple, the simplest. The most, simple, the simplest. Então, nesse adjetivo com 2 sílabas, cabe as 2 estruturas. Gently, the most gently.
The gentlest. Também, com esse adjetivo, cabe as duas estruturas. Shallow, gente, não lembra da música Shallow, Juntos e Shallow Now. Pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte. Mas também é um outro adjetivo que cabe as duas estruturas. The most shallow, the shallowest. Hourful, the most hourful. Nesse caso, só cabe uma estrutura. Vamos continuar. Está acabando, gente. Mais um pouquinho de explicação. Mas vamos lá. Forma afirmativa. A gente já viu, né, alguns exemplos, mas vamos ver aqui, ó. Use somente a estrutura the most ou the most adjective ou adjective one syllable plus est quando o adjetivo que está sendo exaltado não está posicionado imediatamente após a estrutura gramatical. Vamos aos exemplos. Insects are the most powerful of all. Rates are all of, but insects are the most. É a mesma coisa que a gente viu há um pouquinho atrás. Eu tenho duas opções. Só que uma das minhas opções, na minha opinião, está mais alto, né? Ratos são horríveis, são nojentos, mas insetos são mais, né? Então eu quis dar assim. Existe um bicho que é ruim, mas, na minha opinião, os insetos são piores, né? Mesma coisa nos outros. Rio de Janeiro Beach is the most shallow. The shallowest, olha bem, nesse caso do shallow eu posso utilizar as duas estruturas, tá? Aqui também vou dar a ideia de duas praias, porém para mim a Rio de Janeiro vai ser a melhor. Vamos agora a algumas dicas. Caso esteja em dúvida, olha bem o que eu até falei. Aqui, na dúvida, utiliza qual estrutura? The most, tá? Vocês não vão... eu não vou conseguir lembrar se esse adjetivo de duas sílabas eu posso utilizar as duas estruturas. Na dúvida, gente, viu que o adjetivo tem duas sílabas? The most. Caso esteja em dúvida, use somente a estrutura the most, mais o adjective, duas sílabas. Todos os adjetivos de duas sílabas, com exceção dos adjetivos que terminam em Y, olha bem. Passa o lápis, passa... eu sempre esqueço o nome da caneta, meu Deus. Marca-texto. Passa o marca-texto nessa parte, porque é sempre com os adjetivos terminados em Y. Todos os adjetivos de duas sílabas, com exceção dos adjetivos que terminam em Y, aceitam essa estrutura. Qual estrutura? The most. Agora, vamos ver ali, ó. Observe que podemos escrever the shallowest também, mas não podemos escrever awfulest. Viram? Shallow, the most, shallow. Ou, como a gente viu nos exemplos, the shallowest. Agora, o hourful, que também tem duas sílabas, ele já não pode colocar o EST. Então, com ele tem que ser the most. Vamos aos adjetivos terminados em Y. Adjetivo de duas sílabas, terminou em Y. Posso colocar o the most? Não. Tem que tirar o Y, acrescentar o I e colocar IEST. Ok? Observe que podemos somente escrever o comparativo dos adjetivos, superlativo, na verdade, que terminam em Y ao retirar a letra Y e acrescentar IEST. Ok, gente? Pessoal, basicamente, a estrutura do superlativo com dois adjetivos é essa que eu já mencionei a vocês. A forma negativa e a interrogativa fica também naquela questão. Negativo, tenho que acrescentar o quê? A partícula not, aonde? Antes do artigo. Então, olha o exemplo. Rates are not the. Então, eu coloco not, que é a partícula de negação, e depois eu dou continuidade à minha frase que vem com o artigo depois. Ok?
Na forma interrogativa, muda alguma coisa na estrutura do adjetivo fazendo superlativo? Não. Vocês só vão mudar a posição do auxiliar, do verbo auxiliar. Na interrogativa, ele fica na frente. Ok? Exemplo. Are insects the most powerful in the world? Are. Aqui é que está o meu verbo auxiliar. Ok? Exercício 16 é um exercício comentado. Presta atenção aqui no exercício para vocês terem noção do que vocês precisam ver nos próximos. Nossa última página de hoje é a 38. Viu como que eu falei para vocês que não tem nem tanta página assim de exercício? É mais realmente explicação. Que acaba, ó, só de explicação desses superlativos são 3 páginas e 1 página de exercício. Mas, enfim, a gente precisa fazer, né? E dar continuidade. Então, vocês vão parar aqui, tá? Na 38. E vão trabalhar agora os adjetivos com 2 sílabas. Vocês vão colocar esses adjetivos que estão aqui na forma do superlativo. Caso eles tenham 2 formas, né? As estruturas, que são essas 2 aqui. Se o adjetivo puder escrever com ambas, coloque. Se não, coloque somente a estrutura que ele possa ser escrito. 18. Vocês vão relacionar as perguntas com as suas devidas respostas. Na 19, vocês vão escrever frases originais utilizando esses adjetivos aqui como na forma do superlativo. Ok? Pessoal, qualquer dúvida, é só me perguntar lá no horário da aula de vocês. Tenha uma boa semana, tenha uma boa aula e até a próxima. Não se esqueçam que semana que vem a gente já vai ter a nossa revisão, porque a AV3 está chegando. Tchau, tchau.